eu vou te mostrar agora duas formas de você investir em empresas no exterior. Duas formas de você investir em empresas americanas. Então, ó, existem duas formas. Através da Bolsa de Valores do Brasil, que é a B3, e através da Bolsa Americana mesmo, lá fora direto. Renan, dá para investir aqui no Brasil em empresas americanas? De certa forma, sim. De certa forma, não. Como assim, Renan? Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos falar aqui como que a gente investe em empresas no exterior através da B3. Primeira coisa, existem duas formas. Através dos ETFs e das BDRs. Os ETFs, basicamente, são fundos estruturados para replicarem o comportamento de um índice de mercado americano. Por exemplo, a gente tem lá S&P 500, onde você consegue comprar um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? Basicamente é um índice das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. As melhores que eu falo melhores porque é diferente do Brasil mesmo. As mais negociadas lá normalmente são as melhores. Então, é você investir nas maiores empresas americanas sem precisar sair do Brasil. É isso aqui, é você investir em ETF na Bolsa do Brasil. E aí, tem um ETF aqui que replica esse índice S&P 500, que é o IVVB11. Você consegue comprar direto na Bolsa de Valores, tá? Na B3. Esse aqui é um fundo de índice, que é um ETF, negociado na B3, que replica em reais a performance do S&P 500. S&P 500, basicamente, é o índice dessas 500 empresas mais negociadas lá na Bolsa Americana, tá claro? Beleza. Aqui já expliquei o que é S&P 500, né? Show. Agora, qual que é a vantagem da gente investir em ETF, especificamente nesse IVVB11, né? E olha, eu tô trazendo como exemplo, não é uma recomendação de investimento, que fique claro aqui, tá legal? O mais importante é você entender, porque quando você entende, você faz as suas próprias escolhas. E ó, vantagem do IVVB11, proteção cambial, exposição a países e economias estáveis, diversificação global e diversificação setorial. Por quê? Eu estou investindo nas 500 empresas mais negociadas da Bolsa Americana. É o primeiro passo para você investir aqui no Brasil e meio que dolarizar. Porque na real, ele acompanha lá fora, mas você recebe em real. Então, quais são as desvantagens de você investir no IVVB11? Primeiro, ele não te paga dividendos, nenhum ETF te paga dividendos, por quê? Ele pega os dividendos que a empresa paga e reinveste no próprio fundo. Então, em tese, a cota, né, o preço da ação ela vai se valorizar um pouco mais, mas você não vai receber dividendos. E você fica impossibilitado de escolher os ativos. São só aqueles que estão lá. Ponto final. Se você quiser um outro ativo, você tem que comprar por fora. E tem uma outra desvantagem, que é você ainda estar dependente do real. Ou seja, a moeda brasileira, porque você recebe em real. Então, é um bom começo, mas existem lugares melhores para você começar a investir e receber renda em dólar. Show? Beleza, esse é o ETF. Mas tem uma outra forma de você investir aqui no Brasil, através da Bolsa, e meio que tá investindo em empresas americanas, que são as BDRs, que basicamente são os Brazilian Depositary Receipts. Que basicamente, o que é BDR, né? Certificados de depósito de ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira em reais. Renan, não entendi. Que troço é esse de BDR? Basicamente, as BDRs é como se fosse assim. Imagina um banco aqui do Brasil comprar ações da Coca-Cola, por exemplo. Aí vai lá na Bolsa Americana, compra, sei lá, 100 mil ações da Coca-Cola. Aí traz para o Brasil, ele emite essas BDRs, que como se fossem certificados, e fala assim, ó, quem quer comprar esse certificado? Aí digamos que eu queira comprar. Aí eu vou receber, eu não vou ser sócio da Coca-Cola. Eu vou ter um certificado que me diz que aquela instituição tem ações da Coca-Cola. E aquela empresa diz assim, ó, essa fração ou essa ação que eu tenho da Coca-Cola, ela tem esse certificado aqui que está destinado para o Renan. É isso que acontece quando você investe em BDR. Mas você recebe também em real. E de fato você não é o sócio da empresa. Você está meio que comprando por intermediário. Mas, como no Brasil era muito difícil você investir no exterior, antigamente, não era tão acessível, as BDRs eram uns bons sinais. Inclusive, tempos atrás, só podia investir em BDRs quem era investidor qualificado. Quem é investidor qualificado? Qualquer pessoa que tem mais de 1 milhão investido. Então, não era tão acessível para qualquer pessoa. E hoje não. Hoje, qualquer pessoa já consegue comprar BDR, mesmo que não seja investidor qualificado, mesmo que esteja começando com pouco dinheiro. Então, essa é uma vantagem, né, que rolou há pouco tempo aqui no Brasil, mas, sendo sincero com vocês, é importante você saber que tem essa possibilidade, mas o mais importante, se você quer receber renda em dólar mesmo, é investir na Bolsa Americana. Isso mesmo. E não precisa se preocupar, eu vou te mostrar como é que você investe através da Bolsa Americana. Primeiro, você tem 3 formas de investir lá fora, 3 principais, tá? Através de ETFs. Ah, Renan, mas você falou de ETF na Bolsa Brasileira. Sim, mas aqui são os ETFs dos Estados Unidos, comprando direto na Bolsa. As stocks
que são stocks? Basicamente são as ações, só que americanas. E os REITs? Os REITs são muito parecidos, são empresas americanas também, mas com foco no ramo imobiliário. Eles pagam renda mensal. São parecidos com os FIs, porém, eles têm algumas peculiaridades, né? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho quais são. Mas para entender, a título de entendimento, você pode pensar que stocks são as ações e REITs como se fossem fundos de investimento imobiliário, os FIs aqui no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho das ETFs. As ETFs são fundos de índice, como eu falei, né? Que espelham um índice de referência no mercado. Então, a gente tem as 500 melhores empresas da Bolsa. E lembra aquele IVVB11 que eu falei lá? Aquilo você investe na Bolsa Brasileira. Só que lá nos Estados Unidos tem dois índices principais, dois, na verdade, ETFs que conseguem também replicar isso, que é o IVV e o VOO. E sabe o que é mais interessante? Aquele IVVB11 lá, que a gente investe direto na B3, sabe que eles replicam? O IVV. É o mesmo gestor que a BlackRock, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Sabe qual um detalhe? A taxa de administração do IVV é bem menor em relação ao ETF aqui no Brasil. Então, se você aprende a investir na bolsa dos Estados Unidos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, não é muito melhor eu investir direto lá, uma coisa que vai me dar uma rentabilidade em dólar, e eu vou pagar menos taxa de administração? Pagar menos taxa de administração quer dizer que você vai ter mais lucro com os seus investimentos. Faz sentido? Beleza. Então, uma vez que vocês entenderam isso aqui, vamos entender um pouquinho sobre as stocks, tá? Stocks são as ações de empresas negociadas na Bolsa Brasileira, tá? Até aí, tá claro para todo mundo. Beleza, Renan, entendi. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Trouxe aqui algumas empresas, tá? Listadas na bolsa, que provavelmente você conhece muitas delas, tá? Ó, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway, isso aqui é a empresa do Warren Buffett, tá? Johnson & Johnson, Visa, Mastercard, Walt Disney, Coca-Cola, McDonald's, Nike, Colgate, Twitter e por aí vai. E quais são as vantagens? Primeiro, diversificação de mercado e da carteira. Você vai diversificar a sua carteira. E claro, você não vai começar em dólar, você vai começar no Brasil. Mas, a partir do momento que você vai trabalhando aqui no Brasil, você pode colocar um pouquinho de grana lá. E não precisa ser muito, não. Você pode começar com bem pouco. E uma das vantagens da Bolsa Americana é, aqui no Brasil, você tem que comprar pelo menos uma cota inteira. Lá fora, não. Você pode comprar fração de uma cota. Na verdade, fração de uma ação. Seria uma cota de uma ação. Tipo, eu tenho aqui $5. Dá para comprar 0,01 de uma ação. Você pode fazer isso, entendeu? Então isso é massa, porque você pode começar pensando em dolarizar, pensando em montar capital lá fora. E aí você investe aqui no Brasil e lá, no Brasil e lá. Quando você vai ver, o tempo passou e você tá só ganhando em dólar, tá? Outra, exposição ao dólar. A gente já falou sobre isso. Bom, não tem nem o que conversar, né? Maior segurança quanto às estabilidades nacionais. Então, tu tem parte do teu dinheiro lá fora, te traz essa segurança. Exposição às maiores companhias do mundo. Acabei de listar aqui várias. Então, se você está exposto a essas companhias globais, muito tranquilo. Maior liquidez. Por que maior liquidez, Renan? Cara, a Bolsa Americana é uma parada que lá fora, pela taxa de juros ser muito baixa, eles não investem em renda fixa. Então a maioria investe na Bolsa. Enquanto que aqui no Brasil, cerca de 3 a 5% da população investe na Bolsa, lá fora é tipo 70, 80% da população. Chega a ser covardia com o Brasil. Então é um mercado muito mais maduro. Então a liquidez é maior. Tem muito mais gente negociando, comprando e vendendo. E o maior potencial de retorno. Por todos esses motivos que a gente falou. Empresa global, $100 e tudo mais. Esses são os estoques. E os REITs? Os REITs significa Real Estate Investment Trust, que funcionam de forma bem parecida com os fundos imobiliários aqui no Brasil. Os REITs, eles investem basicamente em lajes corporativas, centro de dados, então tem umas coisas diferentes dos FI, né? Lá fora tem umas paradas bem diferentes, centro de dados, campos de golfe, olha que interessante, residências, hospitais, florestas, sabia que tem REITs lá, empresas americanas que investem em florestas e te pagam dividendos, indústrias, cassinos e hotel. Essas são as principais, tem várias outras áreas, mas você vê o quanto diversificado é investir em REITs. Bem, então com isso, a gente começa a entender as duas formas de se investir em empresas no exterior.